segundinho aqui de tempo aí. Então, esse aqui é o tema proposto para hoje, né? Pandemia, Ministério e Sentido da Vida. Nós vamos ver a proposta específica da logoterapia. Questões antropológicas, a construção do eu, a identificação e o crescimento, as 3 dimensões do ser humano e os 6 alimentos do ser humano. Como conclusão, como é que nos tornamos humanos? Construção do eu, eu percebi que temos também um psicólogo dentro no grupo e depois temos aí outros conhecedores de um pouco da psicologia e da logoterapia. Mas na construção do eu, nós temos esse fato de que nós temos sempre uma identificação. Queira ou não, nós temos identificação, né? Eu costumo fazer essa pergunta: como é que nós aprendemos a caminhar? E nós aprendemos a caminhar porque nós vemos adultos caminhando. Nós vemos os adultos dentro de casa que caminham e o bebê, quando ele começa a chegar lá nos 6, 7 meses, ele quer ficar de pé. Ele quer ficar igual a nós. Depois, como é que nós aprendemos a falar? Da mesma forma, nós aprendemos a falar porque nós temos modelo. As pessoas, os adultos, eles falando conosco, eles nos dão uma referência e nós queremos repetir. Portanto, nessa construção dessa identidade, nos tornamos humanos porque na convivência aprendemos. Mas, naturalmente, essa construção do eu, não dá para dizer assim que ela termina. Será que ela termina? Ela continua. E aqui, veja, nós temos aqui momentos lúdicos, né, de brincadeira, mas não necessariamente são sempre assim, né? Tantas vezes os avós têm um papel importante também nessa construção do eu, porque eu posso ter em casa o pai e a mãe, e eles são com certeza o primeiro modelo, uma referência, etc. Mas os avós, eles se tornam um contraponto. Ou a tia, pessoas que não sejam o pai e a mãe. Por que esse contraponto? Inclusive ajuda a dar um equilíbrio, porque nem tudo que eu faço deve ser necessariamente como o pai ou a mãe que faz. Depois, mais tarde, vocês conseguem ler a frase que está escrito nessa imagem do bebê? A minha fralda. Na minha fralda. Tem um presentinho para você. Na minha fralda. Ah, então, mas na parte mais acima da imagem tem outra frase. Tem um presentinho para você. Por que eu coloquei isso? Na prática clínica, eu tenho percebido que é importante chamar a atenção para nós adultos, que nesse aqui tem uma frase assim: nem era um avião de verdade, era uma colher. Que alguém nos cuidou de nós. Então, nessa construção do nosso eu, um mínimo de amor nós recebemos. Porque alguém cuidou de mim quando eu era bebê, alguém deu banho, alguém cuidou de mim, né? E nessa expressão aqui, nem era um avião de verdade, era uma colher, porque
os adultos fazem essas brincadeiras, né? Para dar papinha, ficam dizendo que é um aviãozinho. E ainda, concluindo esse momento, essa imagem aqui eu achei muito simbólica. Você sabe por que Deus não permitiu os cachorros falar? Isso para nos ensinar que o amor, a fidelidade e a lealdade podem ser demonstrados com ações que não precisam palavras. Bom, isso aqui para mostrar assim, nessa construção do eu tem alguma coisa que transcende simplesmente o crescer biológico. Tem alguma coisa de afeto que nós recebemos. Então, nessa construção do eu, tem algo a mais que vai além do físico, principalmente, né? Agora, se é assim, vamos já passar por uma etapa um pouquinho diferenciada. Essa questão da identificação, nós voltaremos isso talvez no segundo, no terceiro encontro, porque vai ser evocado esse fato dos modelos, né? Quantas dimensões tem o ser humano e como explicar? É muito óbvio que a logoterapia aponta isso, e por isso tem uma identificação aí com o cristianismo, né? Que talvez mais do que outras escolas tenha um modo de explicar que simplifica bastante. Quando eu conheci a logoterapia, eu fiquei impressionado, porque me simplificava muito. Agora, as dimensões do ser humano, elas podem ser explicadas, o Viktor Frankl explica que são 3 as dimensões, citando 2 leis geométricas, né? Nessa primeira aqui, nós temos aqui um cilindro, e o cilindro, se a gente pega uma projeção de cima para baixo, uma luz de cima para baixo, ele vai projetar um tipo de imagem. E aqui dá para perceber que a imagem vai ser um cilindro. Vai ser uma imagem plana, um cilindro, uma roda. Mas se eu projetar de uma posição horizontal, eu vou ter uma projeção na parede, por exemplo, eu vou ter um retângulo. Então, o mesmo objeto que dá 2 projeções diferentes. Agora, nós podemos ter 2 objetos diferentes e vão projetar a mesma imagem. Se for uma imagem de cima para baixo, esse cilindro ele vai projetar uma roda, um círculo. E a bola também vai projetar a mesma roda. Quer dizer, são objetos diferentes que dão uma mesma projeção. E Frankl pergunta, mas como? Então, nós temos um mesmo ser que pode dar 2 projeções diferentes, e temos 2 seres diferentes que podem dar uma mesma projeção. Significa que toda e qualquer projeção não vai revelar o completo dessa identidade. Não só não revela o completo, como pode confundir. Né? Então, do ser humano, nós podemos ter uma projeção biológica e uma projeção psicológica. E aqui ele sempre falou que o ser humano é biopsico-espiritual, porque supõe que o social está incluído nessa dimensão psicológica. Claro, não existe um ser humano que não seja também social, né? Naquela primeira parte ali,
na construção do nosso eu, nós vimos que nós somos seres sociais. Agora, o ser é um ser biopsico-espiritual. Na projeção biológica, nós vamos identificar toda a parte biológica. Nós temos a questão dos hormônios e etc. Na parte psicológica, nós temos outra construção. Por exemplo, somos brasileiros, nem todos aqui, né? Mas temos uma construção de uma identidade onde marcadamente somos brasileiros. Mesmo assim, tem alguns que são gaúchos, outros são da Paraíba, ou tem os paulistas. Então, também nessa construção aqui, temos as nossas particularidades. Onde é que nós vamos encontrar a totalidade, aquilo que define o ser? Tem que ser uma dimensão maior. Nessas projeções, vamos ter sempre particularidades do ser humano. Essa dimensão maior, ela deve ser uma dimensão que compreende todas as duas anteriores e está acima. E por isso ele diz assim, o ser humano pode ser compreendido somente na sua dimensão espiritual. Todo o resto será um reducionismo. Aí ele diz que os reducionismos podem ser de todos os tipos, também espiritual. O espiritual, nós podemos cair num reducionismo espiritualista, né? Mas, fundamentalmente, o homem é espírito. Porque só nessa dimensão ele pode ser explicado por completo. Uma dimensão que transcende. Agora, se são 3 as dimensões, é muito fácil perceber as dimensões corpo e mente que existem alimentos. Vamos tentar perceber aqui quais seriam os alimentos da dimensão corpórea. Esse primeiro grupo, isso aqui é um conteúdo que não está em nenhum livro, essa questão desses 3 alimentos. As 3 dimensões e seus alimentos. A dimensão corpórea são 2 grupos. Depois da mente e espírito também sempre serão 2 grupos fundamentais que eu pude identificar. Primeiro grupo, proteínas, vitaminas, água, etc. Alguns devem desligar o microfone. Desligar o microfone para escutar Paulo melhor. Então, por favor, sim, alguns que devem desligar o microfone. O segundo grupo, em termos de alimento do corpo humano, está o movimento. Isso pode parecer estranho, mas veja o seguinte, se o corpo não se movimenta, falta alguma coisa, ele não cresce de modo saudável e adequado. Os chineses tinham uma tortura que era muito dolorosa. Era imobilizar o sujeito imobilizado, ele fica maluco. E essa tortura, ela pode ser mais dolorosa ainda se deixa cair uma gota de água no centro da cabeça, uma gota de água intermitente, constante. Então, essa tortura da imobilização, para mostrar que o corpo humano precisa do movimento. Outro fato que percebemos é também, por exemplo, aqueles acamados, né? As pessoas doentes no hospital, em um dado momento, começam a ficar com feridas no corpo se estão sempre deitadas. Mas, para dizer assim, o ser humano, ele precisa do movimento, ele precisa de todos os alimentos ali, proteína, vitamina, água, etc, etc, mas ele precisa do movimento.
Quais são os alimentos da mente? Aqui, o conhecimento, a mente humana, ela procura conhecimento incansavelmente. De um modo ou de outro, nós procuramos o conhecimento. Mas não só. Nós temos outra fonte de outro alimento para a mente, que nós citamos brevemente lá na construção do nosso eu. São os relacionamentos. De alguma forma, nós precisamos dos relacionamentos. Ou mais ou menos, mas nós precisamos de alguma forma dos relacionamentos. Vamos ver agora se é assim que corpo e mente têm as suas fontes de alimento. Quais seriam os alimentos do espírito? Eu deixo a pergunta a vocês aí, aberto. Quem é que se arrisca a dizer quais são os alimentos do espírito? Parece que o silêncio é um alimento, a oração é outro alimento. O silêncio está sendo agora uma boa resposta, né? Mas olha, Oração. Oração. É. Oração é alimento da fé. E Frankl chamava atenção assim, quando ele dizia assim, o ser humano é espírito, eu não estou falando de religião. Não entramos no campo da religião e da fé. Então nós vamos perceber durante o nosso percurso que o alimento do espírito, que também são dois, tem a ver com valores. Na medida que eu realizo valores e na medida que com os valores eu realizo o sentido da existência. Frankl chamou atenção assim, olha, o ser humano, porque ele tinha em torno de 15 anos a menos que Freud. Então, quando o Frankl tinha 16, 17, o Freud já era uma referência. E ele tinha o Freud como um modelo. Poxa, eu quero estudar comportamento humano, porque o Freud está revolucionando aqui a medicina. Você sabe que a Freud era médico também, né? Então ele começou a dar atenção ao ser humano de uma forma diferente. E com 18 anos, Viktor Frankl publicou um artigo na revista de psicanálise. Quer dizer, Viktor Frankl, o autor da logoterapia, tinha esse contato muito próximo de Freud. E Freud tem uma máxima, assim, aquilo que move o ser humano é a busca de realizar os impulsos, que depois a psicanálise não fica só nisso, né? Mas, fundamentalmente, a questão da realização dos impulsos é um dos pontos centrais da teoria do Freud. E Frankl esteve junto com ele por um certo tempo, e em um certo momento Frankl diz o seguinte: mas as pessoas que realizam todos os seus impulsos e têm tudo que essa vida pode pedir em termos assim de satisfação, e as pessoas continuam com certo vazio. Então não é este o caminho, não é isso que realiza o ser humano. E Frankl sinaliza, portanto, que o ser humano, ele busca algo a mais, ele busca realizar o sentido da própria existência. Esse sentido,
ele vai realizar na medida em que realiza valores. E valores, nós vamos ter 3 caminhos. Isso aqui nós vamos perceber, nós vamos chamar atenção algumas vezes aqui. São 3 caminhos de realizar valores. Mas o fato que, nesse ponto, é importante perceber isso. O ser humano é uma unidade que se compõe em 3 dimensões. Ele chamou de unitas multiplex, né? Mas é uma unidade que tem 3 dimensões, 3 alimentos, 3 exigências, e fundamentalmente essa dimensão espiritual, ela preenche, ela envolve a parte biológica e a parte psicológica. Não é que são assim distantes uma da outra. Que fatos podem mostrar essa unidade? Então, eu vejo que essa questão de realizar valores e o sentido, isso aqui faz um bem também para a mente, faz um bem também para o nosso corpo. Se eu posso, sei lá, fazer uma boa faculdade, mas se eu vejo assim, não, mas não era isso que eu queria, não, isso aqui não me serve, isso aqui não me preenche, então eu fico frustrado. Eu posso fazer uma tarefa por obrigação e depois eu percebo que não é suficiente. Então, essa questão do sentido, ela permeia toda a nossa existência. E depois, não realizar esse sentido resulta em um vazio. E aí Frankl chamou de vazio existencial. Eu vejo que a logoterapia tem algo a dizer para nós, porque eu vejo o seguinte, na transmissão de valores, os valores da nossa igreja, nós transmitimos com uma certa facilidade as regras. Por exemplo, um exemplo bem prático, bem pragmático e bem simples. O católico deve ir na missa uma vez por semana, pelo menos no domingo, eventualmente antecipa para o sábado, etc, etc. Então essa é a regra. Mas se nós não transmitimos o valor que tem a celebração eucarística, as pessoas justamente elas vão na missa e nem sabem o que está acontecendo. E aí, esse vazio, quando os nossos filhos, adolescentes, jovens adolescentes ou os adultos, eles estão na igreja porque por obrigação, e assim também vão à escola por obrigação, né? Vamos evocar a nossa história, talvez até no tempo lá do seminário. Mas quando a gente percebia assim, isso aqui não tem sentido estudar. Talvez alguns pensam assim, estudar grego, por quê? Eu sei que muitos percebem que é importante, né? Mas talvez alguns dizem assim, não, mas eu não preciso estudar grego. Por que estudar grego? Talvez algumas raízes do nosso português, etc., mas estudar grego. Então, descobrir os valores é importante. Aqui eu vou citar um exemplo que eu cito muito na clínica. Se nós temos 2 provas no nosso tempo da faculdade, uma disciplina muito fácil, que eu sempre tirei 9, 9,5, 10, e uma outra muito difícil, que para tirar um 7 preciso muito esforço. E aí eu tenho as 2 provas, e eu faço as 2 provas, eu tiro 7,5 nas 2. O sentimento que eu recebo, que eu vou perceber ao receber essas 2 notas, independente assim, supondo que eu estudei ao máximo as 2, né? Mas se eu tiro 7,5 numa prova muito fácil, a frustração é grande, possivelmente, porque o que foi que eu fiz? Que bobagem que eu errei?
enquanto que uma nota 7,5 na prova difícil. E aí a pergunta subsequente a essa questão, a nota é a mesma, por que que tem um valor, um sentimento diferente? É porque o sofrimento ele está imbuído por trás dos valores. Algo que tem mais sofrimento significa um valor diferenciado. E aí a gente vê também algumas dificuldades, né? Se as dificuldades superadas, se eu superei a dificuldade com dificuldade, mas ela me confere um valor, eu fico feliz, poxa, eu superei essa aqui. Por isso que as caminhadas, né? Subir o Morro da Urca é diferente de simplesmente fazer 2 passos no nosso quarteirão. Subir o Morro da Urca tem um desafio maior. Então entra aqui também, claro, o psicológico e o biológico, né? O biológico, eu caminhar, subir o Morro da Urca, tem uma adrenalina diferenciada, etc. Porém, a dimensão espiritual, como dizia, abarca todo o ser, incluindo a psique e incluindo o inconsciente. Por quê? Por que incluindo o inconsciente? Porque lá no profundo existe um algo que não pode ser explicado, mas pede a realização de valores. Existe, Frankl chamou de vontade de sentido. Isso aqui não é simplesmente uma questão psicológica introjetada na nossa educação, etc. É uma exigência, é um pedido do espírito para realizar valor, para realizar o sentido. E aí nós temos como exemplo também decisões que podemos tomar que por vezes contrariam os condicionamentos. Por exemplo, quantas vezes você pode passar 10 anos almoçando todo dia, 12:30. Aí um dia você tem um trabalho muito importante e você diz para você mesmo, eu não vou almoçar antes de terminar isso aqui. Dizendo ou não, mas se você decide terminar o trabalho, você deixa essa fome de lado, a fome desaparece porque você decidiu terminar o trabalho. Isso mostra que quando encontramos um valor, ele pode ir além do condicionamento. Aqui eu vou mostrar um pequeno vídeo asiático, ou seja, não tem nada a ver com o cristianismo, mas este vídeo nos mostra que uma pessoa que procura realizar valor, ela encontra a sua realização. Vamos ver esse vídeo aqui que é da Tailândia.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน
เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Então, eu escutei 300 vezes esse vídeo, mas me comove sempre. Eu não sei se deu para perceber. No início, tem aquele senhor que trabalha na ótica, ele não gosta de ver que ajuda aquela pessoa carente, né? Diz assim, não, tá colocando dinheiro fora, em vez de... O pessoal deve trabalhar, tipo assim, um pensamento que pode existir, né? E, no entanto, ele ajuda porque ela pede para estudar. Tem um texto embaixo, diz assim, para estudar. E ele ajuda. Depois ele distribui banana para uma senhora idosa que não sai de casa. E ele ajuda. Ele dá até da comida dele para o cachorro. E o que ele ganha com isso? Pergunta. O que ele ganha? Ele ganha uma plenitude, ele ganha felicidade, ele ganha o sorriso. Então, para dizer assim, dá para perceber que nós podemos e devemos centralizar a nossa experiência, a nossa existência nos valores e transmitir isso para todos que nos cercam. Claro, transmitir o valor da Eucaristia, sim, transmitir o valor da Eucaristia, etc, etc, mas se a gente transmite somente que é obrigado a ir na missa, e talvez essa é uma das dificuldades que a gente vivencia hoje. A sociedade não percebe mais onde estão os valores. Então, vamos tentar diferenciar aqui, conectar com as dimensões do ser humano. Realizar valores, naturalmente, não está ligado diretamente ao prazer, está ligado à plenitude, né? Vazio existencial é com ausência de valores, e aí depressão, tristeza, né, etc. Inclusive, eu posso citar que o nosso encontro aqui, o mini curso, ele se concretiza também, está se concretizando porque a própria pandemia colocou em xeque alguns valores que vivíamos antes. O valor das atividades, né? Nós fazíamos tantas atividades que de repente a gente não pôde fazer por um certo tempo. Lá no Rio Grande do Sul a pandemia está chegando agora, né? Mas aqui no resto do Brasil, mais para o sul, está chegando agora. Mas a gente ficou paralisado em boa parte do Brasil.
E aí entramos em crise. Por quê? Porque a nossa dinâmica dos valores talvez era muito pautada em atividades, né? Inclusive, assim, tive a felicidade de acompanhar alguns sacerdotes que sofreram mais com esta pandemia, e o questionamento com eles que me diz assim, poxa, precisamos fazer algo para mostrar um número maior de pessoas que o caminho dos valores, ele não fica, eu posso ficar no quarto, se eu estou proibido de sair, e realizar valores, porque o valor, ele está sempre ligado à pessoa e à circunstância. Significa que se eu estou proibido de sair, talvez o valor maior que eu possa fazer é não sair, ou sair com muito cuidado. Mas eu preciso perceber isso, que esse é o valor que eu sou chamado a realizar nesse momento. Bom, com essa questão, estamos terminando, hein? Onde ficam as regras, o proibido? Não sei se deu para acompanhar bem também, deu para perceber a questão dos valores? Deu para perceber? Ótimo. Ótimo, ótimo, tá bom. Ok, já estamos vendo de novo aqui, né? Mas eu dizia que talvez para nós católicos, para nós cristãos em geral, foi muito fácil transmitir regras. E foi menos fácil e não conseguimos transmitir a proposta dos valores. Então, citando um exemplo, é fácil dizer assim para os nossos jovens, adolescentes, crianças, crismandos, dizer assim, o católico deve ir na missa uma vez por semana, no domingo ou eventualmente no sábado. E isso se torna uma regra, e nem sempre eles percebem o valor que está nesta celebração. Porque é mais difícil transmitir o valor. A regra é muito simples transmitir. Por outro lado, se não realizamos valores, não percebemos a beleza da coisa. Não percebemos o valor da missa, da celebração eucarística. E não percebemos a plenitude e fica o vazio, né? Também disse que esse trabalho ele se concretiza porque a pandemia colocou em xeque muitos valores que realizávamos antes, que estavam ligados a atividades. Por exemplo, a gente tem visitas pastorais, tem reuniões com as pastorais, etc. De repente, ficamos paralisados. E não foi possível realizar tantos valores que tínhamos. Porém, se entendemos bem a teoria dos valores, porque veja o seguinte, Frankl sinaliza uma coisa importante. Os valores estão sempre ligados à pessoa e à circunstância que ela vive. Se a circunstância me diz assim, Paulo, você não pode sair de casa porque é perigoso, você vai transmitir doença ou vai pegar doença. Então, possivelmente o valor que eu posso realizar é estar em casa. Não adianta querer fazer diferente, sair com cuidado, né? Então, num certo sentido, não temos desculpa para não realizar valores. Só que eu devo perceber como é que eu realizo valor nesta circunstância. Mas, assim, por uma graça recebida, que foi estar acompanhando alguns sacerdotes, apareceu com ênfase esta questão de que era necessário, era oportuno fazer um mini curso, alguma coisa assim que ajudasse a mostrar a um grupo maior de pessoas o caminho dos valores.
E aqui estamos nós, para descobrir que pandemia nenhuma, Covid nenhum, poderá tirar a possibilidade de realizar valores. E aqui entra a questão do proibido. Num certo sentido também não existe a regra, o proibido, porque sempre eu devo me questionar. O que eu devo fazer? Qual é o meu papel? Não porque eu não posso fazer, mas porque eu não quero. Se não é um valor, aí não existe mais proibido. É porque eu escolho não realizar. Se existem valores, existe uma escala. E aqui nós podemos sempre entender qual é a minha escala de valores. E aí, a vida sempre tem um sentido, mesmo nas situações mais dramáticas, como a pandemia. Se a vida tem um sentido, tudo que está relacionado à vida tem um sentido. Também a dor, sofrimento e também a morte. Também a morte. O drama contemporâneo, olha aqui, voltamos aqui. A gente está num mundo onde a gente fala sem querer ouvir o outro, ou sem querer ver o outro, e ainda assim não deixamos um terceiro expressar o que pensa. E aí a gente perde de realizar valores, né? Que é encontrar o outro verdadeiramente. E eu achei sintomático que podemos dizer assim, talvez a dimensão do espírito seja esta amarrada e amordaçada. Somos esse grupo que está querendo construir juntos essa dimensão aí que é também de diálogo, de confraternização, né? Aqui um modelo de uma pessoa que no sofrimento construiu o valor e chegou na meta, né? E ela dizendo assim, aí entra a questão do modelo, que nós vamos voltar eventualmente, né? Mas quem é o nosso modelo? Quem são os nossos modelos? Ela tinha Jesus como modelo. Aqui, para terminar, um vídeo também simpático. Eu coloquei esse título, Produzindo Oxitocina, mas para concluir esse encontro, esse primeiro encontro, que para mim é uma grande oportunidade. Eu agradeço muito a presença de cada um. Eu não citei, mas muito feliz com o Padre Luiz Arthur, também temos dois Padre Luiz Teles, Luiz Arthur e outros que eu conheço aqui do Rio que aceitaram esse convite. Um abraço a todos. Olha aqui. Sei que sou duro na queda, sei também não ser feito de pedra. Sente só, cinza dessa selva, a falta de afago. Vem que o meu ombro eu posso emprestar. Um abraço, outro abraço, cai nessa rede de desembaraço. Um abraço, novo abraço, silêncio mais um outro amasso. Cria um laço, que esse seja mais real. Seja imperfeito e honesto, cego amor, meu imperfeito sincero.
vai de peito aberto, entre nesse espaço. Eu não passo, não. Vem que eu posso estar. Outro abraço, cai nessa rede de embaraço. Um abraço, outro abraço, se mais outro abraço. Um abraço, outro abraço, cai nessa rede de embaraço. Um abraço, outro abraço. Vem o meu amor te emprestar. Ok. Eu agradeço a todos, eu vi que tiveram uma paciência enorme também com as quedas aí da internet, e estamos aí ainda 15. Eu desejo aí bom descanso, e próxima terça-feira, 15 para as 9, entramos, né? Se tiver qualquer dúvida também, se alguém quiser assim, olha, pode entrar 8h20, 8h30, 8h40, porque aí eu tiro alguma dúvida, pode pedir, não tem problema. Tá? Um bom abraço, fica aquele abraço do último vídeo, com musiquinha e tudo, e até terça que vem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Fique com Deus. Boa noite. Obrigado, Paulo. Boa noite a todos. Bom descanso. Boa noite, Paulo. Um abraço para todos. Bom descanso, Paulo. Abraço a todos. Ok, Ótimo, obrigado. obrigado por hoje. Obrigado a vocês. Bom descanso, Paulo. Isso, bom descanso a todos aí. Dorme bem. Com valores. Com valores.